Fala galera, beleza? Professora Larissa por aqui. Hoje a gente vai ver o que são os ângulos alternos, ok? Os alternos internos e os alternos externos. Se você ainda não viu a aula de ângulos correspondentes, colaterais, dá uma olhadinha lá antes e depois você vem pra cá porque é uma continuação dos outros vídeos, ok? Bom, se você já viu as outras aulas, né, você já sabe que a gente está lidando aqui com um problema de retas paralelas, tá? RS são paralelas, cortadas por uma transversal. A gente gera vários ângulos aqui entre essas retas e a gente está estudando as relações que envolvem esses ângulos. Vamos começar então a ver os que são os ângulos alternos, tá? Bom, vou começar desenhando aqui esse ângulozinho laranjinha aqui dentro, tá? Se você lembra, se você sabe, aqui entre as duas retas RS, a gente tem o que a gente chama de uma região interna dessas retas, ok? E lá fora é a região externa. Então, fora aqui externo, aqui também é externa, e aqui dentro, tudo aqui dentro é região interna. Então, esse ângulo laranja eu desenhei na região interna das minhas retas. E vou desenhar um outro ângulozinho aqui também, laranjinha, bonitinho, na região interna, tá? Bom, repara comigo que esses dois ângulos que estão na região interna, eles estão em lados alternados. A minha reta T, que é essa reta aqui que está cortando as minhas retas paralelas, ela está dividindo em lado direito e lado esquerdo. E os meus dois ângulos estão em posições alternadas, ok? E, importante, não adjacentes, ou seja, um não tá bem do ladinho aqui do outro. Um tá aqui de um lado, o outro tá lá embaixo do outro. Então, repara que eles estão realmente em posições alternadas na região interna das minhas retas. A gente vai chamar esses dois ângulos aqui, que eu vou chamar de A e B, de ângulos alternos internos. Por que alternos? Estão em posições alternadas na região interna das minhas retas, ok? Assim como eu vou ter também esse ângulo verdinho aqui, ó, e aí você já até sacou agora, né? Como o outro ângulo verdinho aqui também, que eu vou chamar de C e D, ok? Repara que o ângulo C e o ângulo D também estão na minha região interna, ok? E estão em posições alternadas. Se você ver, quase que a gente forma um X aqui, né? Ó, lembra dos alternos? Eu costumo lembrar do X, porque o A vem para cá até no B, ele é alterno interno com o B, e o C é alterno interno com o D, ok? Quase que formando um Xzinho aqui dentro. Então, o C e o D também são alternos internos, assim como o A e o B. Show de bola, gente? Então, beleza. A e B, C e D. Falamos dos alternos internos, vamos falar dos alternos externos agora, né? Vou criar esse outro ângulo aqui, azul, ok? E aqui embaixo vou criar um ângulo azulzinho também, tá? Eu não desenho da mesma cor à toa, hein, gente? Se eu tô desenhando da mesma cor é porque eles vão ter alguma relação. Então, o ângulo aqui embaixo eu vou chamar de E, e aqui em cima, aqui embaixo também, né, eu vou chamar de F. Então, tem o ângulo E e o ângulo F. Bom, vocês já sabem que eles vão ter alguma relação, né? Repara que os dois estão na região externa, tá? Da minha configuração de retas aqui. E os dois também estão em lados alternados. Um tá do lado esquerdo, o outro tá do outro lado, aqui no lado direito. Lembra do X? Ó, olha aqui a minha linha do X, ó. Minha linha do X aqui e aqui. Então, o E, ele é alterno com o F. Então, vou colocar aqui para você, ó. E e F são alternos externos, porque eles dois estão na região externa das minhas retas, ok? Assim como, deixa eu ver uma outra corzinha aqui, ó, para colocar os nossos próximos ângulos. Deu uma tremidinha aí. Calma, não foi um terremoto. Eu tenho aqui também o que eu vou chamar de G e H, ok? O ângulo G e o ângulo H, ambos estão na região externa também. E repara que os dois estão em lados alternados. O G e o H também vão ser alternos externos, ok? Alternos externos. Lembra do X, ó? Aqui, ó, E e F, G e H, ok? Alternos
externos. Uma característica fundamental dos ângulos alternos, gente, eles são sempre congruentes. Professora, o que é congruente? Que palavra é essa? Congruente significa que tem a mesma medida, eles são iguais, ok? Logo, se por exemplo, o ângulo A, aqui dentro, laranjinha, se ele medisse 120 graus, quem é o alterno dele? A gente já viu, que é o B, né? Ó, lembra do X? O B também é alterno dele. Se eles são congruentes, eles têm a mesma medida, então o B também mede 120. Outro exemplo, se o G medisse 60 graus, tá? Vamos supor aí que o G mede 60 graus. Quem é o alterno dele? Gente, o alterno dele tá lá do outro lado, lá embaixo, lá na região externa. Lembra do X, que é o H. Se eles são congruentes, significa que eles têm a mesma medida, então o H também mede 60. E assim vai, usando as relações, você vai conseguindo encontrar o valor dos ângulos, ok? Mas o importante é você saber que os ângulos alternos vão ser sempre congruentes. Vamos fazer um exemplo agora para a gente treinar, tá? Tá aí o exemplo para a gente calcular o valor de x aqui desses dois ângulos, ok? R e S, importante dizer para vocês que elas são duas retas paralelas, tá? Cortadas aqui por essa transversal. Bom, lembra que a gente acabou de falar dos ângulos alternos, né? Ó, esses dois ângulos aqui, se você já vê, eles estão em lados alternados, ok? Um tá de um lado, o outro tá lá do outro lado. E os dois estão na região interna das minhas retas. Logo, esses dois ângulos aqui são ângulos alternos internos. E aí você lembra, porque você é esperto, os ângulos alternos são sempre ângulos congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Se os dois aqui têm a mesma medida, se um mede uma coisa, o outro também tem que medir a mesma coisa. Então, eu vou criar uma equação que está me dizendo isso, ou seja, 4x mais 20, que é o primeiro ângulo aqui, tem que ter a mesma medida, vou usar o sinal de igual para dizer isso, que 8x menos 60, ok? Se você quiser colocar o 8x menos 60 aqui e o 4x mais 20 aqui, também não tem problema, é tudo igual, tá? Vamos lá, vamos começar então? O 8x vou trazer para o lado de cá. Ou melhor, vamos mudar um pouquinho a resolução dessa equação aqui, gente. Eu vou pegar o 4x e vou levar para o lado de lá, ok? E vou pegar o menos 60 e vou trazer para cá. Vamos lá? Então, aqui, ó, eu já tenho o 20, né, o mais 20. O menos 60 eu vou trazer, ele vai virar mais 60, que ele vai ficar positivo. Igual, 8x já estava aqui desse lado, e o 4x, que era positivo, quando ele passar para o outro lado, vai ficar negativo, ok? Lembra, o x não precisa estar necessariamente no primeiro membro da equação, ok? O importante é ele estar junto com os semelhantes dele, que também tem x. Bom, 20 mais 60 vai dar 80. Que é igual a 8x menos 4x, que dá 4x. Show? Esse 4, ele tá multiplicando o x. Então, para eu deixar o meu x sozinho aqui, isolado, eu vou passar o 4 lá para o outro lado, dividindo. Então, fica 80 dividido por 4. Bom, para facilitar aí para você, 8 dividido por 4, a gente sabe que é 2, né? Então, vou botar aqui, tá? Ó, x é igual a 2. Não, né? X é igual a 20, porque 8 por 4 dá 2, e aí você acrescenta o zerinho ali, ok? Então, x é igual a 20. Descobrimos o valor de x dessa equação toda aqui, sabendo que esses dois ângulos são alternos internos, tá? Então, é importante você saber identificar aí qual ângulo é qual na hora de resolver uma questão como essa, porque vai facilitar a sua montagem aí da equação e a resolução da equação também, falou? Deixa um curtir no meu vídeo, compartilha, manda para os seus amigos que também estão estudando essa matéria e se inscreve no canal. Até a próxima!